Hoje vamos falar sobre Deuteronômio, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13 e capítulo 14. Deuteronômio, capítulo 11. Do versículo 1 até o versículo 7, vamos ver sobre as grandes obras de Deus. Vamos ver o que está escrito no versículo 1. Amem o Senhor, o Deus de vocês, e sempre guardem os seus preceitos, os seus estatutos e os seus juízos e os seus mandamentos. Então, esse amar ao Senhor implica também dizer em obedecer a Ele. Não adianta a gente falar que ama Deus se não somos obedientes à sua palavra. A gente já começa hoje insistindo nessa mesma temática, porque é Deus, através da pessoa de Moisés, tentando alertar o povo da importância que era eles obedecerem a Deus. Eles fazem tudo conforme o Senhor havia ordenado, porque estavam para entrar numa terra onde os povos de lá não conheciam a Deus. Por isso eles precisavam, de fato, ser diferentes. E não como aqueles povos, para que não acontecesse com eles, como aconteceu com aqueles povos ali que moravam na Terra Prometida. O texto continua dizendo que Moisés ele vai lembrar de tudo que o Senhor fez no Egito e no deserto. Ele vai recordar. A gente vê que esse exercício de recordar, né, ele recordando e contando para esse novo grupo, né, alguns mais antigos, alguns mais novos, porque aqueles que não acreditaram morreram no deserto, mas os demais permaneceram vivos. A partir do versículo 8 até o versículo 5, a gente vai ver sobre os benefícios da obediência. Então, a primeira coisa que esse trecho vai dizer é que eles precisam guardar os mandamentos, que eles precisam ser fiéis, para que eles sejam fortes para conquistar a terra, e que os dias naquela terra sejam prolongados. Eles estavam para entrar numa terra, na terra prometida, na terra que Deus jurou, né, aos seus pais, que Deus jurou a Abraão, Isaac e Jacó. E para que eles tivessem essa força para realmente conquistar essa terra, exigiria deles, então, obediência. A gente já falou ontem, né, sobre achar que é pela força do meu braço. Só que não. Seria pela força da nossa obediência a Deus. É através dessa força em obedecer, a nossa insistência em permanecer fiéis ao Senhor. Isso nos abrirá bênçãos sem medidas. A gente fala da terra prometida, mas quantas situações Deus nos não abençoará caso a gente permaneça realmente fiéis a Ele. E é sobre isso que a gente vai falar nesse trecho aqui. Então eu vou ler aqui alguns trechos de versículo para a gente perceber a diferença da obediência e da desobediência. Para isso, vamos ler do versículo 13 ao 15, que diz o seguinte: se vocês, de fato, obedecerem os meus mandamentos, que hoje lhes ordeno, de amar o Senhor, seu Deus, e de servir de todo o coração e de toda a alma, então, no devido tempo, darei as chuvas que a terra de vocês precisa, tanto as primeiras como as últimas, para que vocês recolham o seu cereal, o vinho e o azeite. Nos campos darei o pasto ao gado, e vocês comerão e se fartarão. Eu preciso lembrar, eu gosto de insistir para que a gente não esqueça dessas informações. O povo de Israel era um povo agrário, um povo pecuário. Então Deus está definindo a bênção justamente naquilo que eles, né, era no momento deles, né, da situação deles. A gente pode, obviamente, adaptar para nossas realidades, né, as nossas fontes de renda, os nossos recursos, a forma que Deus nos dá hoje para adquirir a nossa renda. Mas aqui o sustento todo estava justamente nesses elementos. E Deus vai dizer que essa obediência a Deus, ela vai trazer a chuva, né? Ela vai trazer a fertilidade, ela vai trazer somente coisas boas. E as coisas vão acontecer de uma forma fluida, de uma forma boa. Porque Deus não tem intenção de nos castigar por castigar. Mas se nós permanecermos fiéis, Ele traz a sua bênção, Ele traz a sua chuva. Mas por outro lado, a gente vai ter a desobediência. Versículo 16 e 17 diz assim: tenham cuidado para que não aconteça que o coração de vocês se engane e vocês se desviem, sirvam outros deuses e se prostrem diante deles. Se isso acontecer, a ira do Senhor se acenderá contra vocês. Ele fechará o céu para que não chova, a terra não dará a sua colheita, em pouco tempo vocês serão eliminados da boa terra que o Senhor lhes dá. Então perceba o problema da gente ser desobediente. O problema deles serem desobedientes.
Nós precisamos entender, pelo amor de Deus, que nós precisamos ser obedientes ao Senhor, às suas leis, aos seus mandamentos, né? Estamos falando aqui ainda do Antigo Testamento. Algumas leis, como eu já disse, elas não vão se aplicar de forma direta a nós. A gente passou um pouquinho pelas leis, né? Eu dei uma pincelada, não deu para, com profundidade, falar sobre todas as leis, mas a gente passou por elas. Deu para a gente ter uma ideia geral, né? Em breve a gente vai entrar no Novo Testamento. Em breve não, né? Falta bastante tempo ainda. Mas daqui a alguns meses a gente vai entrar no Novo Testamento, a gente vai ver Jesus instruindo. A gente vai ver os apóstolos instruindo como a igreja deve se portar. E agora a gente está entendendo a necessidade da obediência. E o que Deus fala aqui não muda pra gente, na verdade. A gente tem que continuar amando a Deus, continuar servindo ao nosso Deus. E não amar outros deuses, nem servir outros deuses. Apesar de algumas leis específicas, né, podem não serem aplicadas de forma direta para nós, como eu falei da lei civis e outras leis, mas essa aqui é uma que não muda. E tantas outras que a gente está falando aqui. E os princípios éticos, morais e espirituais que elas vão apresentar também não vão mudar. Então o que a gente está observando aqui é que a gente precisa obedecer as leis de Deus. A gente precisa ser fiel ao Senhor. E entendam, eu não quero dizer que eu precise ser fiel a Deus para que Ele me abençoe. Porque senão a gente estaria barganhando com Deus. A lei aqui, que esse texto principalmente ele é específico nesse texto aqui, falando do amor em relação a Deus. Então assim, eu preciso amar o Senhor. E quando eu amo o Senhor, automaticamente eu me torno obediente às suas leis. E automaticamente eu vou usufruir dos seus benefícios. Então não dá para eu tentar barganhar com Deus de uma falsa fidelidade se de fato eu não amo o Senhor. Porque não tem como enganar Ele. Então a obediência não é uma barganha para conseguir bênçãos. Na verdade, o que nós precisamos desejar realmente é amar ao Senhor. Independente das bênçãos. Independente do que Ele faça ou não pelas nossas vidas. Independente se Ele vai abrir as portas, se Ele vai abençoar, se Ele vai fazer aquilo que nos agrada ao nosso coração. Nós precisamos amar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Essa é a nossa maior ordenança que a gente possa ter. Depois, a gente vai ver o zelo em lembrar e ensinar a palavra. Lembra das novas gerações, os filhos? Então, versículo 18 até o versículo 21. E esse texto a gente já leu no capítulo 3, mas eu faço questão da gente reler. É importante. E se Deus está repetindo, né, se o Espírito Santo inspirou Moisés para repetir esse discurso e repetir essa escrita aqui em seus livros, é porque realmente é importante. Olha o que diz o texto. Ponham estas minhas palavras no seu coração e na sua alma. Amarre-nas como sinal na mão, para que sejam por frontal entre os olhos. Ensine essas palavras aos seus filhos, falando delas quando estiverem sentados em casa, andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Devem escrevê-las nos umbrais da sua casa e nas suas portas, para que se multipliquem os seus dias e os dias dos seus filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, e para que esses dias sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Perceba que a gente precisa ensinar as novas gerações, a gente precisa ensinar os nossos filhos de uma forma massiva, né, uma forma intensa, para que realmente eles conheçam e que eles realmente reflitam sobre a palavra, e que esses filhos que vão de fato conhecer ao Senhor receberão as mesmas bênçãos que nós recebemos. Então a gente percebe que é necessário que, para que os nossos filhos, para que as novas gerações, de fato, recebam as bênçãos de Deus. E quando eu falo bênção de Deus, eu não estou falando novamente sobre bênçãos materiais, mas é a bênção, é a presença, né, de Deus sobre a vida deles. Eles precisam, para que isso aconteça, eles precisam de fato conhecer a Deus e amar o Senhor de todo o coração. Isso precisa ser ensinado por nós. Nós que preparamos a nova geração, nós que preparamos a nova igreja, as crianças, jovens, adolescentes, aqueles que vão nos estar diante, né, dessa sociedade, após a nossa partida, serão justamente essa nova geração. E de que forma essa nova geração tem conhecido a Deus? De que forma essa nova geração tem se relacionado com Deus? Será que a gente está ensinando para que eles amem ao Senhor? Será que a gente está ensinando para que eles realmente queiram servir a Deus e amá-lo de todo o coração, de toda a alma e todo o entendimento? E é sobre isso que esse texto vai nos falar. E olha como vai finalizar esse trecho, né, do 8 até o 25, que é o que a gente está conversando agora.
Se vocês de fato guardarem todos estes mandamentos que lhes ordeno, amando ao Senhor, ninguém poderá resistir a vocês. Ninguém poderá resistir a vocês. Interessante, quando eu li esse texto, eu me lembrei de um texto de Tiago. Tiago capítulo 4, versículo 7. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Deus está insistindo, né, no discurso de Moisés, e esse texto de Tiago justamente é isso. Primeira coisa é, eu preciso estar sujeito a Deus. Eu preciso me humilhar perante o Senhor. Eu preciso obedecer suas leis. Eu preciso de fato viver uma vida cristã de uma forma correta. Eu preciso realmente cumprir os mandamentos de Deus. E Jesus, ele vai resumir: ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a ti mesmo. Então, eu preciso ter o amor como uma referência. E primeiro eu preciso amar a Deus, e depois eu preciso amar o próximo. Esses dois amores precisam fazer parte da nossa realidade. Como eu disse, não é um fingimento para que alcance algo do Senhor, mas é uma coisa de verdade. E amando Deus de verdade, certamente nós receberemos as suas bênçãos. Então podemos, com tranquilidade, entregar a nossa vida a um Deus maravilhoso, que não olhando para o nosso passado, não olhando para tudo que Israel fez até aqui, ele não jogou fora Israel. Ele dava tempo, dava oportunidade, foi permitindo, e o povo possui então a terra prometida. A gente vai ver isso mais pra frente. E quando a gente se sujeita a Deus e resiste, né, ao diabo, ou seja, a gente de fato segue essa instrução de não se curvar a outros deuses, de não adorar ídolos, de não descumprir as leis de Deus. Aqui a gente está falando de uma parte da lei, né? Mas a gente temos os 10 mandamentos aqui, temos as outras leis. Então, se a gente consegue realmente resistir a essas tentações que o inimigo de nossas almas nos oferece, né, tudo que ele vem tentar para que nós venhamos a pecar contra o Senhor e dessa forma receber as punições, se nós sujeitamos-nos a Deus e se nós conseguimos resistir a esses ataques que procedem, como eu já falei, de dentro da nossa alma, mas que são externos. Os ataques são externos. O desejo está interno, né? Eu quero fazer o que é errado, eu quero pecar. Esse é o nosso desejo natural. Mas o ataque é externo, é o visual, é uma palavra, é uma coisa, né, que vai despertar esse nosso desejo. Então, se essas duas coisas acontecem, o inimigo ele não vai ter uma outra opção senão fugir diante de nós. Porque se nós seguimos todas as leis de Deus, nós temos Deus no nosso meio, nos guiando, nos protegendo. Não existe força nesse universo que consiga nos paralisar, que consiga resistir a nós. E depois, ainda nesse capítulo, no finalzinho desse capítulo, a gente vai ver sobre, do versículo 26 ao 32, sobre a bênção e a maldição. Eu vou ler do 26 ao 28 apenas, que diz assim: Eis que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção, se cumprir os mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje eu lhes ordeno. A maldição, se não cumprir os mandamentos do Senhor, seu Deus, mas se desviarem do caminho que hoje eu lhes ordeno, para seguirem outros deuses que vocês não conheciam. Então é claro aqui, está muito claro esse texto aqui. Não tem nem o que falar. Não preciso comentar absolutamente nada sobre esse texto aqui. Porque o texto é bem claro sobre o caminho que a gente vai escolher. Deuteronômio capítulo 12. Aqui, a gente vai dar uma pausa, né? Na questão, não da questão da obediência, né? Mas dessa questão de não se curvar a outros deuses e tudo mais. Porque aqui nesse capítulo, a gente vai ver sobre o lugar de culto. E aqui, basicamente, esse capítulo inteiro é uma instrução dizendo, fazendo um grande resumo, que Deus, na Terra Prometida, ele daria um local específico para o povo adorar. E nesse local que eles deveriam levar, né, todas as suas ofertas, os seus holocaustos. Só que para isso, eles precisariam despedaçar as imagens esculpidas dos seus deuses, os deuses daquele local. E fazer com que o nome deles desaparecesse daquele lugar. Isso está no versículo 3. Ou seja, Deus iria habitar ali, Deus iria fazer, mas era necessário arrancar toda essa idolatria de lá. Deus então ele escolheu esse local, um local dentro da Terra Prometida, então onde Deus iria realmente se manifestar. E que quando o povo entrasse então nessa terra, eles teriam descanso e lá estariam seguros.
Deus estabeleceria um local específico de culto, mas toda a terra, quando o povo entrasse, haveria então descanso e não haveria mais seus inimigos. Obviamente que a gente sabe que isso é apenas se permanecessem fiéis. E nessa terra haveria então esse local, e nesse local, dentro da terra prometida, que eles iriam levar os seus holocaustos, sacrifícios, dízimos e ofertas. E só poderia ser nesse local, não poderia ser em outro lugar. Deuteronômio capítulo 13. E esse capítulo vai falar sobre falsos profetas e os idólatras. Bom, basicamente esse capítulo aqui, do versículo 1 até o versículo 18, ele vai ser dividido em 3 partes. E basicamente as 3 partes elas vão falar as mesmas coisas, só que com detalhes diferentes. Vou explicar o que é. Versículo 1 ao versículo 5 vai falar acerca dos falsos profetas, que eles poderiam até fazer sinais no meio do povo, mas se eles disserem para o povo seguir outros deuses, eles seriam então eliminados no meio do povo. O segundo grupo aqui, do 6 ao 11, diz que se alguém próximo, aí vai dar aqui uma lista, né, de possíveis pessoas, se alguém próximo ele seduzir, né, se ele vier com uma palavrinha doce, para que o povo, né, viesse a adorar outros deuses, ele também deveria ser exposto, né, apedrejado, deveria ser apresentado então ao povo para que ele viesse a morrer também. E o terceiro grupo diz que se alguns de Israel mesmo, né, da cidade, eles viessem, né, de uma forma sorrateira, apresentar outros deuses para que o povo viesse a adorar. Era para matar esses homens, destruir as suas cidades e não deveria ficar com nada dela e nem reconstruir a cidade. Então esses são os 3 grupos e as 3 situações que esse capítulo apresenta como uma forma de Deus mostrar, deixar claro o quanto essa idolatria era totalmente abominável ao Senhor. Deuteronômio capítulo 14. Versículo 1 e versículo 2 já fala sobre a mutilações. A mutilação do corpo era proibida. Vou ler. São só 2 versículos. Vocês são filhos do Senhor, seu Deus. Não façam cortes em seu corpo, nem rapem a parte da frente da cabeça por causa de algum morto, porque vocês são povo santo ao Senhor, seu Deus. E o Senhor não escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra para lhes serem seu povo próprio. A gente já falou isso lá atrás, mas eu vou repetir, né, quando for de cortes de cabelo e cortes realmente de corpo, como diz aqui. De você fazer isso em relação a cultos já mortos, né, lembranças de mortos. Simplesmente a gente não deve fazer, né, isso obviamente se aplica até hoje, a gente não deve fazer aquilo que vá assemelhar a outros deuses, né, ao culto de outros deuses. Nós devemos cultuar apenas o nosso Deus. Nós não devemos nem parecer que estamos tentando adorar outro Deus. Só existe um Deus e a Ele nós devemos prestar culto, somente a Ele. Depois do versículo 3 ao versículo 21, vai falar sobre a lei. Vai repetir, né? Como eu falei, o Deuteronômio é essa repetição da lei. Ele vai repetir sobre a lei a respeito dos animais puros e impuros. A gente viu isso lá em Levítico, né? E aqui ele está repetindo quais são os animais puros, quais são os animais impuros e quais os critérios. Como eu disse, isso aqui é porque eles estão entrando na terra, então precisava realmente relembrar essas coisas aqui. Então o capítulo vai encerrar do versículo 22 até o 29, falando sobre a lei a respeito dos dízimos. E exatamente ele está falando que eles não deveriam esquecer dos dízimos, né? Estão na terra, e não esquecer dos levitas, porque a gente viu que parte dessas ofertas e dízimos elas ficavam com os levitas porque eles não tinham direito a herança nenhuma. E eu vou ler o versículo 27 ao 29. Porém, não desampare os levitas que moram nas cidades de vocês, pois não têm parte nem herança com vocês. Ao fim de cada 3 anos, tirem todos os dízimos do fruto do terceiro ano e recolham nas cidades de vocês. Então virão os levitas, porque não têm parte nem herança com vocês. Os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram nas cidades de vocês, e comerão e se fartarão, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todas as obras que vocês fizerem. Dessa forma a gente encerra a nossa conversa de hoje. Eu quero deixar de reflexão apenas a ideia de que a gente tem visto em todo o Deuteronômio
A gente percebeu que cada livro tem uma temática central diferente, né? E Deuteronômio é essa insistente conversa, né, de Moisés, esse discurso de Moisés, para reanimar o povo, para relembrar as leis, para relembrar a história, para avivar essa história no coração deles, para que eles viessem a possuir a terra. E estando na terra, eles não viessem a se esquecer do Deus deles. E que nós possamos, assim como a gente falou hoje, amar ao Senhor de todo o nosso coração. Não nos curvar diante de nada, nem do dinheiro, nem das coisas, nem de nada pode estar no lugar de Deus. Toda vez que a gente coloca um ídolo no lugar de Deus, a gente no altar de Deus, né? Quando a gente bota algum entulho no altar de Deus, algum ídolo, qualquer coisa, a gente para de adorar a Deus. E alguém pode dizer assim, mas eu não me curvo a nenhum Deus. A gente só precisa parar para pensar uma coisa. O que motiva o nosso coração? Que coisa na nossa vida a gente passa mais tempo fazendo? O que na nossa vida, se nós perdêssemos hoje, acabaria com toda a nossa existência? Aí está o nosso Deus. Se você perdendo todas as coisas que você tem, não estou dizendo que você não vai ficar triste por isso, mas isso vai arruinar a sua vida e paralisar tudo que você faz, provavelmente aí está o seu Deus. Porque eu vejo Jó, que perdeu todas as coisas. Perdeu seus bens, seus filhos, perdeu sua saúde. Mas ele continua adorando a Deus. Não estou dizendo que seja fácil, não estou dizendo nem que se eu perdesse todas essas coisas, eu conseguiria ter a mesma postura de Jó. Mas é a gente, olhando as Escrituras, que nós vamos aprender como nós devemos proceder nos momentos difíceis. Porque em momentos fáceis a gente não precisa de conselho. Momentos bons a gente não precisa de ninguém aconselhando a gente. Mas momentos difíceis nós precisamos. Momentos difíceis nós precisamos realmente de ajuda. E quando eu digo que a gente, quando está no momento bom, não precisa de conselho, estou falando que a gente se torna autossuficiente. A gente não quer ouvir porque a gente não precisa. A gente já tem tudo que a gente quer. Então peço que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que Ele desperte em nós um coração disposto a amar a Deus, independente das circunstâncias, independente do que aconteça à nossa volta, que o nosso coração esteja sempre inclinado a adorar e a servir somente o nosso Deus. Que Deus te abençoe, que Deus guarde, que Deus te dê paz, em nome de Jesus.